Olá, minhas irmãs, olá, meus irmãos da BBM. Com muito prazer, estou aqui para fazer um estudo para essa casa de amor, essa casa de caridade que eu fui visitar na última semana e fiquei muito feliz de fazer um estudo lá. Então hoje estou aqui virtualmente com vocês. Meu nome é Sônia Rufino e hoje eu tenho a responsabilidade de fazer um estudo à luz da doutrina espírita, um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de começarmos o nosso estudo, convido vocês a fazer comigo uma oração. Vamos direcionar os nossos pensamentos, os nossos corações ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai. Querido amigo Jesus, Deus nosso Pai, reunidos aqui em Teu nome, Jesus, e em nome de Deus, estamos para mais uma vez estudarmos o Teu Evangelho de amor, querido Mestre Jesus, e pedimos as Tuas bênçãos para este nosso propósito. Pedimos a Deus nosso Pai a Sua misericórdia, que possamos ser amparados e assistidos pela espiritualidade amiga e benfeitora, e que neste momento, onde quer que estejamos, a Tua paz, Jesus, adentre o nosso ambiente, e que assim possamos receber da misericórdia divina toda a proteção, o amparo e a assistência. Assim sendo, em Teu nome, Jesus, e em nome de Deus nosso Pai, que possamos iniciar a nossa reunião. E assim, minhas irmãs, meus irmãos, como já anunciado no cartaz, o estudo da noite de hoje se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo. E é um capítulo muito interessante, que é o capítulo que se intitula A Estranha Moral. O capítulo que tem esse nome porque Kardec foi buscar as frases atribuídas a Jesus que durante muito tempo se colocaram para os seguidores do cristianismo como frases que pareceram controversas aos ensinamentos do Cristo. Porque quando se fala em Jesus, quando se pensa em Jesus, sempre se pensou em amor. Sempre quando se fala o nome de Jesus, se pensa no Jesus amoroso. Naquele Jesus que, quando estava reunida a multidão e as criancinhas estavam em torno dele fazendo aquele rebuliço, aquele alvoroço, e os discípulos, incomodados com aquela confusão que as crianças estavam fazendo, tentavam afastá-las do mestre, achando que elas estavam incomodando. Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E aí, o que se espera de Jesus? Se espera um comportamento e só palavras doces e amorosas, não é verdade? Então, todos criamos, em torno da figura de Jesus, essa expectativa, uma figura de amor, que só nos traz esse retorno, esse símbolo de amor, de paz, de tranquilidade. Então é isso que Jesus nos inspira. E Kardec vai buscar a explicação para determinadas colocações atribuídas a Jesus que parecem se contrapor a tudo aquilo que se pensa de Jesus, que é esse Jesus amoroso, que veio resumir os mandamentos dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo. O nosso estudo tem como tema odiar pai e mãe. Nesse capítulo, que
Kardec coloca o título de Estranha Moral, ele coloca esse título Estranha Moral por quê? Porque ele vai buscar essas colocações muito singulares, do tipo odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filho, deixai aos mortos que enterrem os seus mortos, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Frases que foram atribuídas a Jesus, que estão anotadas nos evangelhos. Evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João, que são os 4 evangelhos que nós conhecemos, que foram divulgados pela igreja tradicional. Os evangelhos que são conhecidos nossos, que foram esses que foram os evangelhos divulgados. Pois muito bem, Kardec então busca a explicação para várias dessas frases e coloca um título muito interessante nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Estranha Moral. Por que é estranha mesmo? Porque parece não ter nada a ver com o próprio Jesus amoroso, que falava deixai vir a minhas criancinhas. Então, nas explicações que Kardec busca, ele vai se debruçar sobre questões importantes. Primeira questão é: quando foram ditas essas frases atribuídas a Jesus e quando elas foram anotadas, em que contexto? Pois muito bem, Jesus nada deixou escrito, nós sabemos isso. Nada deixou escrito. Jesus não escreveu de próprio punho nada. Então, quem escreveu, escreveu muito depois que Jesus partiu. Jesus desencarna, depois ele retorna, se mantém durante um tempo entre os discípulos e depois vai para o plano espiritual de vez. Nem durante esse tempo que ele mantém contato com os seus discípulos, que ele permanece ainda com os seus discípulos, ele nada escreve. Os seus discípulos é que escrevem depois. Alguns que conviveram com ele e os outros que entrevistam. Pessoas que conviveram com ele. Pois muito bem, então não tínhamos nenhum aparato tecnológico que temos hoje em dia. Toda essa escritura foi feita à mão. E isso demandou muito tempo, logicamente. Outras pessoas quiseram esses escritos, porque essa divulgação ela foi feita para vários lugares. Então, esses manuscritos eles foram copiados. Essas cópias foram feitas por outras pessoas também. Outras pessoas foram pagas para fazer essas cópias. E, logicamente, nesse processo, houve erros. Aconteceram erros de cópia. Nessa divulgação, também aconteceram erros relacionados ao idioma, ao dialeto falado, que seria um dialeto, um modo de falar dentro de um próprio idioma. Então, Kardec coloca isso como um ponto já de divergência entre esse possível desacordo entre as anotações que tenham sido feitas e a falta de entendimento de algumas frases ou de algumas palavras. Outro ponto a que Kardec se refere: a língua hebraica. A língua hebraica, e isso ele coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a língua hebraica não era uma língua rica em significados. Então, algumas palavras elas se prestavam a vários significados. Então, não sendo uma língua rica, podia acontecer de uma palavra
ter vários significados, certo? Então, ele se refere também a isso, como uma possível explicação. Temos um exemplo, mais de um exemplo, na língua portuguesa. A palavra manga. A palavra manga, para nós, ela tem o significado da fruta, de uma parte da peça da roupa, que seja da camisa, seja do vestido. Tem ainda a manga, que é conjugação do verbo mangar, que mangar é debochar. Está mangando de mim, isso nem é muito usado, mas até em determinadas regiões ele é usado, está mangando de mim. Então, existe ainda esse exemplo. Kardec aponta isso como uma explicação à pobreza da língua hebraica. Outra situação que Kardec aponta: a língua nativa de Jesus era o aramaico. E Jesus se expressava frequentemente num dialeto, que era o dialeto siríaco. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec se refere. E o verbo odiar, que está lá na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que para ser meu discípulo, para me seguir, você deve odiar seu pai, sua mãe, sua filha, seu irmão e até a sua própria vida. Lucas anota isso, Mateus também anota. E aí ele diz assim: quiser ser meu discípulo, você deve odiar a seu pai, a sua mãe, a seu irmão, a sua irmã, a seu filho, a sua filha, a sua própria vida. O verbo odiar, nessa língua, e precisamente na língua nativa de Jesus, não carregava o significado que para nós carrega. E que para o francês de Allan Kardec também não carregava. Para nós, odiar é o antônimo, ou seja, o contrário de amar. É o repúdio, é a rejeição a amar. Então, temos ampliada aí a explicação. Kardec vai buscar isso. Por quê? Porque parecia uma coisa controversa. Como é que esse Jesus, que vivia dizendo, deixai vir a minhas criancinhas, como é que ele podia dizer que para ser discípulo dele você precisava odiar o seu pai, a sua mãe, a sua filha, o seu irmão e odiar a sua própria vida? Não dizia, gente. Não dizia. Porque naquela língua isso não queria dizer odiar. Esse verbo queria dizer amar menos ou gostar menos, alguma coisa nesse sentido. Mas não odiar. Se imagina Jesus querendo dizer isso? Um Jesus que ensinava que para ver o reino dos céus você precisava nascer de novo. Quando Jesus ensinava que para ver o reino dos céus você precisava nascer de novo, Jesus estava falando de quê? De reencarnação. E quando ele fala de reencarnação, ele está valorizando o que? A família, o núcleo familiar, porque as reencarnações, em sua essência, elas vão acontecer, os reajustes reencarnatórios, eles vão acontecer onde? Nos núcleos familiares. Então, como é que Jesus seria contrário à família? Como é que ele iria pregar isso? Odiar pai, mãe, filho, irmão? Como é que ele ia odiar isso? E como é que ele ia dizer para o indivíduo desvalorizar a própria vida? Não ia dizer. A coisa era bem específica, era bem diferente. Ele estava trazendo uma mensagem diferente. Ele estava trazendo uma nova filosofia de vida e o que importava era um bem comum e um bem maior. Era o evangelho de amor que ele estava trazendo.
Então ele estava mostrando, a partir daquele momento, que quem quisesse assumir aquele compromisso, e era uma coisa bem específica para aqueles primeiros cristãos, aquelas primeiras pessoas que assumiram aquele compromisso com o Evangelho, que elas teriam que ter aquela fortaleza de espírito mesmo. E elas teriam que se superar esses obstáculos, porque elas teriam que ser muito fortes. Muitas seriam separadas de suas famílias. Muitas veriam as suas famílias sendo separadas, porque seriam perseguidas pelo Evangelho, como foram perseguidos os primeiros cristãos pelo Evangelho. Todos lemos a história, todos vimos, né, que isso aconteceu. Então, isso era bem específico. Para você ser o meu discípulo, você deve se desapegar. Era isso que Jesus pretendia com essa fala. E não tinha nada a ver com odiar. Você imagina, você que ama seu pai, sua mãe, seu filho. Você imagina encontrar Jesus, você sabendo que Jesus vai passar ali. Já ouviu falar de Jesus todo amoroso, pregando aquelas coisas maravilhosas. E aí você vai atrás de Jesus e Jesus fala isso para você. Para você ser meu discípulo, você tem que odiar seu pai, sua mãe, sua filha, seu irmão, sua irmã. E você vive no aconchego daquela família, você ama todo mundo. Aí você diz assim, que proposta é essa? Que proposta é essa? Não quero isso, eu amo minha família. Mas não era essa a proposta de você deixar a família de lado. Não era essa a proposta. Jesus conta a parábola do filho pródigo, onde ele mostra um pai amoroso recebendo seu filho de volta. Que pai é esse que odeia o filho? Não. Olha um outro exemplo, Jesus mostrando um amor paterno, recebendo, né, do pai recebendo seu filho perdido, retornando ao seio familiar, juntando seu filho novamente com a sua família. Então, essa fala de Jesus, Kardec vai buscar a explicação para mostrar que ela tem uma explicação mesmo e que ela não é controversa com os ensinamentos do Cristo. Ela não se faz controversa, não é? Então, seria muito absurdo, não é? Você imaginar que esse mesmo Jesus que propaga o amor te pedisse esse sacrifício de te tirar do teu seio familiar. Mas ele estava te mostrando, né, que naquele momento, naquele contexto histórico, haveria a necessidade daquele indivíduo se fortalecer, porque ele teria que passar por provas difíceis naquele momento, naquele contexto, quando ele seria perseguido, quando ele sofreria o ataque, quando dentro da própria família haveria divisão das ideias. E o indivíduo precisaria ser forte e continuar amando os seus. Precisaria continuar seguindo o evangelho de amor e provar mais ainda que ele era o indivíduo que estava preparado para amar mais do que nunca todos aqueles
companheiros com quem ele reencarnou. Aqueles companheiros que faziam parte daquele contexto, que estavam com ele na sua luta, não é? O apóstolo Bartolomeu, do qual pouco ouvimos falar, ele, no livro Boa Nova, Humberto de Campos relata para nós um momento de Jesus com o apóstolo Bartolomeu. O apóstolo Bartolomeu era um dos apóstolos mais atentos de Jesus, sempre muito atento, sempre muito reflexivo. Durante as pregações de Jesus, ele era um apóstolo bastante atento a tudo aquilo que Jesus falava, sempre bastante reflexivo. E tudo aquilo que Jesus transmitia causava em Bartolomeu uma grande alegria. Ele internalizava aquilo, só que, passado algum tempo, Bartolomeu se entristecia, porque ele entrava em profundas reflexões e via que o mundo não casava, o mundo que ele vivia não casava com... Estava muito distante daquilo tudo que Jesus falava. E ele se preocupava se aquele reino que Jesus propagava iria se fazer, iria se concretizar, se iria chegar um tempo que aquele reino iria se concretizar mesmo. Porque tudo estava tão difícil, tudo era tão difícil, a ganância, a corrupção, sempre a busca do material. E um dia, numa conversação com Jesus, num dia em que Mateus estava assim, no limite, em que ele não conseguia explicação para a sua profunda tristeza, apesar de ter ouvido as pregações de Jesus e ter enchido seu coração de alegria, ele também não conseguia explicar sua profunda tristeza. Ele conversa com Jesus e Jesus pergunta para ele qual o melhor negócio do mundo, se seria o negócio do ouro ou se seriam as coisas do espírito. E se as coisas, os entraves da luta material, se eles não seriam, também não contribuiriam para que o indivíduo ele buscasse esse crescimento espiritual, se não seria um motivador para o indivíduo buscar um crescimento espiritual. Bartolomeu fica pensando sobre aquilo. Ele fica bastante reflexivo. E ao mesmo tempo ele pensa na sua mãe, a sua mãe que havia desencarnado há pouco tempo. E ele pergunta a Jesus se é direito sentir falta de um ente querido que se foi. E Jesus explica para ele que sim, né? É um direito sentir a falta, mas que os momentos de todos, né? O momento da partida é o direito também de cada um. Por que Bartolomeu pensa assim? Porque Bartolomeu tem um conflito familiar. Ele vive um conflito familiar. Bartolomeu é um pescador. Ele vive ali em Cafarnaum, mas ele nasceu em Dalmanuta. Quando volta para casa, que é uma cidade próxima, né, um lugar próximo, ele volta para casa e toda vez que ele volta para casa, ele passa por um momento de conflito. Ele chega à sua casa, quando ele abre a porta, ele é recebido pelo seu pai com muitas queixas. Seu pai o acusa de mau filho, seus irmãos o acusam de vagabundo. E o pai dele diz que ele está infringindo as leis de Deus, porque ele está seguindo Jesus.
E Bartolomeu, apesar de estar recebendo sempre aquelas pregações de Jesus e de momentaneamente, quando está com Jesus, se sentir pleno, quando ele chega à sua casa, ele reage asperamente. Quando ele recebe toda aquela carga de emoção que vem do seu pai, dos seus irmãos, ele reage. Sempre da maneira mais grosseira. E aí ele fica triste por conta disso. Ele até então não sabia o motivo da sua tristeza. E ele fica triste por conta disso. Naquele dia em que ele tem a conversa com Jesus, quando ele chega à sua casa, ele recebe, como sempre, as mesmas grosserias do seu pai, as mesmas reclamações do seu pai, dos seus irmãos, tudo como de sempre. Só que ele chega diferente, pelas reflexões que ele faz a partir daquilo que ele conversa com o mestre. E aí ele reage diferente. Ele reage diferente. Porque nós sabemos que demonstramos o que somos com as nossas reações, né? Que nós agimos e muitas vezes agimos premeditadamente, mas as nossas reações são as que revelam de fato quem somos. Então, ou como nós estamos, como nós já conseguimos estar. E aí Bartolomeu reage de forma diferente. Ele reage amorosamente a partir daquela conversa que ele tem com o mestre. Por quê? O que ele pensa? Eu conheço Jesus, meu pai não conhece, meus irmãos não conhecem. Eu sigo Jesus, meu pai não, meus irmãos não. Naquele momento, ele se entende como discípulo de Jesus e ele entende o que ele precisa fazer, que não é odiar pai e irmãos, e sim, recebendo a mensagem de amor do Evangelho, amar o seu pai e os seus irmãos no momento em que eles estão e seguir divulgando o Evangelho de amor. Ele vai seguir. Ele continua o seu trabalho, que era de pescador. Ele descansa e no dia seguinte ele arma a sua rede e continua o seu trabalho. Ele continua o seu trabalho, vai continuar dando a sua contribuição, apesar da sua família entender o contrário, achar que ele não estava colaborando tanto quanto deveria para o sustento da família. Mas ele já entende de outra forma e entende também que ele deve continuar amando o seu pai e os seus irmãos. Mais ainda, mais do que ele já amava. Esse é o verdadeiro entendimento. Então, nada tem a ver, né? Ele entende perfeitamente. A família continua a família. Ele fez a escolha dele, maior, pela divulgação do amor, mas não deixou de amar a sua família. E houve a divisão das ideias na sua casa. E aí a gente entende a fala de Jesus quando diz que não veio trazer a paz, mas a divisão. E é uma paz diferente daquelas que a gente pensa muito em paz, acomodação, né? Aquela paz do ócio, do não fazer nada, né? Mas muito pelo contrário. Essa paz que a gente imagina
tem muita ação e muita movimentação. Então, e quando se fala de divisão, não é o afastamento, mas a divisão das ideias. E não tem nada a ver com a falta de amor. Nós podemos pensar diferente, mas nós podemos nos amar. Outro exemplo maravilhoso também que nós temos é o de Joana de Cusa. Joana de Cusa porque ela era esposa de Cusa. Cusa era um alto funcionário de Herodes, era intendente de Antipas e ele fazia o seu trabalho, atendia a judeus, atendia a romanos, aquele comércio, fazia, né, a sua política também. Então, muito rico, um indivíduo muito rico, abastado. Mas Joana era uma mulher preparada e veio com as luzes, né, as luzes do Evangelho encontraram lugar no seu coração. E Joana seguia Jesus. Cusa não queria nem saber das luzes do Evangelho, para ele não interessava. Cusa estava ligado à materialidade, a toda essa movimentação do dinheiro, das posses, de tudo. Cusa queria isso. Então, ele rejeitava completamente qualquer coisa que se falasse sobre os ensinamentos de Jesus. Mas Joana seguia. Aquilo fazia muito sentido para Joana, mas para Cusa não fazia sentido nenhum. Cusa fazia todo aquele câmbio de troca de favores, de interesses, e a vida dele girava em torno disso. E Joana conversava com o mestre e mostrava as preocupações dela em relação à vida que o seu marido levava. E ela se sentia desgostosa com aquilo, porque ela acreditava plenamente na nova filosofia, né, na nova proposta de vida que Jesus vinha mostrar. E se preocupava muito com o rumo que a vida de Cusa estava tomando. Mas Jesus mostrava para Joana o seguinte: a importância da família. E Jesus dizia para Joana: sê fiel ao teu marido, ao teu casamento. Ama teu marido como a um filho. Cuida dele. Cuida dele, ama o teu lar, cuida do teu lar. E assim prossegue a tua vida. E o coração de Joana se tranquilizava. E assim foi, e Joana seguiu. E eles tiveram um filhinho, e a vida foi seguindo. Até que, como previsto, Cusa acabou não se dando bem em seus negócios e as coisas não foram indo bem, até que, em determinado momento, Cusa acabou morrendo e Joana se viu viúva e sem posses e teve que trabalhar para sustentar a sua criança. E trabalhou da forma mais humilde, manteve a sua viuvez digna, não procurou outro casamento, continuou seguindo Jesus e aí envelheceu e as perseguições aos cristãos aumentaram. E mais adiante vamos encontrar Joana, já velha,
sendo com um grupo de cristãos sendo torturada num espetáculo público, ela e um rapaz. E nesse espetáculo, Joana Velha é torturada, chicoteada por um carrasco que grita ferozmente e diz para ela: abjura, abjura, abjura esse teu mestre. Esse teu mestre te ensinou o quê? A sofrer. Esse teu mestre te ensinou a sofrer calada. Abjura esse Jesus. Repudia esse Jesus. E mostra a ela um que já havia desencarnado pelos maus tratos. E Joana lembra, ela ouve o seu filho gritando para ela: mãe, abjura, abjura Jesus, não vê que nós estamos perdidos? Nós já estamos perdidos, abjura, abjura Jesus. E aí ela lembra, aquilo é como se fosse uma espada entrando no seu peito. É a sua família, é o seu filho. E aí ela lembra dos momentos felizes, do seu lar rico, das festas, do seu filho pequeno, de tudo que era bom, dos tempos felizes. E ela ouvindo seu filho falar: abjura, mamãe, abjura. Nós estamos perdidos, abjura Jesus. Mas ao mesmo tempo ela lembra de Maria. Ela lembra de Maria de Nazaré, acompanhando o cortejo de Jesus até o Calvário. E aí, mesmo ela ouvindo os gritos do filho, ela lembra de todo o sacrifício e de todo o amor de Maria por seu filho. Ela lembra do evangelho, das luzes espalhadas pelo evangelho de Jesus. Ela lembra do amor contido no evangelho de Jesus, de tudo que Jesus trouxe como ensinamento, desse bem maior que ele veio espalhar. E aí ela fala para o filho: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não negou o sofrimento. E essa passagem linda de Joana de Cusa reforça o convite feito por Jesus, a fala de Jesus, que para ser o discípulo do Evangelho era preciso entender esse sacrifício, o sacrifício pelo amor, que não seria entendido pelos algozes, por aqueles que não queriam ver as luzes e as claridades do Evangelho espalhadas. Então, minhas irmãs, meus irmãos, que nós possamos ler, ouvir as palavras de Jesus da forma mais clara e mais simples possível, buscando o contexto em que elas foram faladas, buscando saber que a palavra viajou pelo tempo, que ela recebeu a interferência de vários elementos, seja do idioma, seja do interesse,
Mas nós precisamos buscar a essência dessa palavra e desse ensinamento. E isso Kardec fez muito bem para nós. Foi um prazer aqui estar. Então, que nós possamos contar sempre com o apoio, o amparo e a assistência do nosso Mestre Jesus, a misericórdia de Deus, nosso Pai, sobre nós todos os dias de nossas vidas. Minhas irmãs, meus irmãos, um grande abraço a todos. Que assim seja.